Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Kess na área, seu professor de exatas, trazendo para vocês mais uma videoaula e agora falando de frequência e período, que é um tema para ondulatória. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, falar de período basicamente é falar de quê? É falar de um tempo. E quando a gente trata de física, a gente está associando o tempo a algum movimento. Nesse caso, o movimiento sexy y ahora empieza a menear suavecito para abajo, para abajo, para abajo. O movimento que a gente sempre associa, né, com relação ao período, é quando a gente está tratando de MCU, movimento curvilíneo uniforme. Mas veja, também é associado o período e a frequência com quem? Com a ondulatória, para a gente analisar justamente alguns traços da ondas e também chegar na equação fundamental da ondulatória, que a gente vai chegar até lá. Então, a gente sabe basicamente que o período é o que? A variação do tempo pelo número de repetições. Então, o que é que a gente consegue observar? É que o tempo ele vai ser dividido nas repetições. Então, a unidade de tempo utilizada no SI é segundos, então vou pegar os segundos e dividir para cada repetição. Então, vai continuar sendo segundos. Ou, se preferir, o Szinho para ficar em ordem. Outra coisa, chega a frequência, né? Frequência é essa que você consegue observar no Bluetooth, nas ondas de rádio. Você consegue observar também a frequência cardíaca. Consegue observar a frequência em várias coisas do seu dia a dia, que envolve a tecnologia e a própria física, beleza? E o que é? É o contrário do período. Trata-se do número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo. Então, basicamente, a gente está analisando a repetição pelo tempo. Só isso. Outra coisa que a gente consegue observar é uma estrita relação entre os dois, já que um é o inverso do outro. Dizemos o seguinte: se a frequência é justamente o número de repetições pelo tempo, e aí você pega isso e, digamos, faz o inverso. O que seria o inverso? Em vez de o n estar em cima, ele vai para baixo. Em vez do ΔT estar embaixo, ele vai para cima. Você chega justamente na fórmula de período. Só que isso daqui, a gente coloca um sinal de menos 1 para indicar que é o inverso, multiplicativo. Entre outras palavras, t elevado a menos 1, que vai se configurar como f sendo 1 sobre t, ou t também, já que um é o inverso do outro, sendo 1 sobre f. Rapaz, tá certo isso? Muito bem. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é quando a gente vai tratar de frequência. A frequência, pessoal, se você considerar t igual a 1 segundo, você vai ter o quê? F igual a 1 dividido para 1, que você vai ter como 1 Hz, que significa Hertz. Beleza? Vamos prosseguindo. Os Hertz que a gente acabou de notar agora está relacionado justamente com essa fórmula. Mas aí, claramente, nem sempre a gente usa Hertz para a gente notar essa questão de repetição e o tempo. A gente pode utilizar o RPM. E aí a gente tem o seguinte, que 1 Hertz vai se equivaler a 60 RPM. E RPM é o quê? São rotações por minuto. E um minuto tem quanto, pessoal? 60 segundos. Então, eu tenho um Hertz aqui, que está relacionado a 1, a rotação. Se eu tenho o RPM, é 60 vezes esse valor, né? Porque são o quê? São rotações por minuto, são 60 rotações por minuto. Acabou. E até interessante, porque, ó, se digamos que é rotação por minuto,
Se a gente fosse comparar aqui dizendo que seria, por exemplo, uma rotação a cada 60 segundos, 60 vezes 1 dividido para 60 voltaria por 1 Hz. Beleza? Chegando agora nas questões, vamos botar o conhecimento para valer, né? Um corredor mantém uma pista circular a uma velocidade constante de 2 metros por segundo e completa uma volta em 80 segundos. Determina a frequência de giro do corredor e o tamanho da pista circular. Muito bem. Primeira coisa, vamos determinar a frequência. Para determinar a frequência, o que é que a gente faz? A gente vai pegar a frequência, sendo o quê? Sendo 1 sobre o período. Ele falou que completa tudo isso em quê? 80 segundos. Se completa tudo isso em 80 segundos e não diz a quantidade de rotação, basicamente é porque se completou foi uma rotação, em outras palavras, cai na mesma ideia. 1 dividido justamente para, nesse caso, t, que é 80 segundos, 1 dividido para 80. Divisão simples, hein? 1 dividido para 80, a gente sabe que não dá 0,0. E aí a gente vai começar. Quantas vezes cabe? 1, 80. Vai sobrar 20. 20, bota o 0. Quantas vezes cabe? 2. 160. Vai sobrar 40. 400. E agora 5 para fechar nossa ideia. 0,0125. Temos essa alternativa e essa alternativa. Agora só falta descobrir o tamanho. Professor, o senhor não ensinou, mas eu sei que o senhor vai colocar aí alguma fórmula relacionada à velocidade média. Isso mesmo. Por quê? Porque você consegue observar que temos aqui o quê? Se ele quer descobrir o tamanho da pista, é uma distância. Então é ΔS. E embaixo, velocidade, que nesse caso é 2 metros por segundo. E do lado, quem? 80 segundos. Como é na horizontal, é multiplicação. 2 vezes 80. Então, temos que a pista tem valor aí de 160 metros. 160 metros. 0,0125 Hz é justamente a alternativa C. Tranquilo e fácil, né, pessoal? Antes, para terminar, vamos pegar essa questão 2 aqui e mais outra questão. Olha só. Um objeto executa um movimento circular com frequência de 3.600 RPM. Sendo assim, determine a quantidade de rotações executadas por segundo. Se é por segundo, é a frequência. Por quê? A frequência é 1 sobre t. Se o t for 1 segundo, então a gente está analisando justamente o Hz. E aí a gente sabe que de Hertz para RPM, a gente vai usar como fator 60, indo se multiplica e voltando se divide. Até parecido essas contas com que eu fiz na outra aula passada. Se você quiser ver o vídeo, é só entrar no canal e analisar o vídeo que tem velocidade média. Ele vai estar lá mostrando basicamente que a gente faz também essa mesma conta de metros por segundo para quilômetros por hora com 3,6 e também outras coisas relacionadas com o triângulo da operação. Beleza, então nesse caso eu quero transformar RPM para Hertz, eu dividir por 60. Para dividir por 60, eu pego 360, que é justamente 6. 360 vem aqui, vai sobrar justamente o 0. E 0 que sobrou aqui vai vir para cá, é 60. Então, a quantidade de rotações executadas por segundo é justamente 60 Hz. Tempo necessário para a execução de uma volta completa. Tempo, pessoal, é período. Então, a gente vai usar o inverso dessa forma. T igual a 1 sobre frequência. A frequência é 60, então é dividir. 1 dividido para 60, 0,0, dá uma vez 60, fica 40, então 400, quantas vezes dá? Justamente 6,
Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36, ou seja, 360. Então, vai dar aproximadamente esse valorzinho aqui que a gente pode dizer que é 0,017. Aproximadamente. E para terminar e acabar com todas as nossas ideias, um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Período e frequência. Ó, vamos começar com período. Período, tempo, repetição. Tempo, 10 segundos. Repetição, 20. Ou seja, 0,5 segundos. Frequência, repetição, tempo. Repetição é quem? É 20, tempo 10, ou seja, 2. Entre outras palavras, 0,5 e 2. Pessoal, espero que tenham gostado dessa análise aí. E comentem, compartilhem e deem um joinha e me digam se gostaram aí do vídeo e o que vocês queriam ver no próximo vídeo. Então, até mais, pessoal.